Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, satisfação. Vamos que vamos aqui. Um vídeo para um conteúdo assíncrono, introdutório da disciplina, mais ligado à parte da terminologia, certo? Alguns termos aí importantes na forense computacional, como já de conhecimento de vocês, já falado, a gente tenta falar da forense como um todo nessa disciplina, tentando desligar ela assim do aspecto ligado à área jurídica, à área de crimes. Mas são importantes alguns termos aqui que a gente tem que ter em mente, sendo o primeiro deles o vestígio. Vestígio, esses termos todos aí são bem do dicionário, né? Mas tem sim sua definição aí juridiquês, mais ligada à forense, certo? Então, vestígio é qualquer tipo de coisa aí, objeto, marca, sinal visível que possa ter relação com alguma coisa que se está investigando, certo? É um material aí que o perito coleta e que após ele examinar é que se pode saber se aquele vestígio está ou não relacionado ao evento que está sendo periciado. Então, já aqui uma definição mais rebuscada, né? Vestígio é tudo que é encontrado no local do crime. Apareceu aí a palavra crime, em alguns lugares eu deixei ainda, né? Mas sempre reforçando, a gente tenta sempre ver a forense como ciência, como ferramenta, aqui não pura e simplesmente como algo ligado à parte de crime, à parte jurídica, certo? Então, tudo aquilo que é encontrado, que após estudado e interpretado pelos peritos, pode se transformar em prova ou não, né? Ele estando isso de forma individual ou associado a outros vestígios. E dando seguimento às nossas definições, vem a definição de evidência, certo? Quando o perito chega à conclusão que determinado vestígio está de fato relacionado ao evento, ele deixa de ser vestígio e passa a ser evidência. Isso aí é bem da definição do português mesmo, do dicionário, tudo aquilo que é evidente, incontestável, que todos veem ou podem ver e verificar. As nossas evidências que nós vamos lidar, né, que a gente lidaria na forense computacional, elas têm algumas peculiaridades, certo? Por muitas vezes elas não serem materiais. Talvez isso seja uma coisa bem específica da forense computacional, né? É o fato de trabalhar, né? De a gente estar trabalhando muitas vezes com coisas que não são palpáveis, não são materiais. Então, aí, utilizando uma definição desse instituto aí de pesquisa na área de computação, de segurança, né, computacional, evidências digitais são informações em formato digital capazes de determinar se um sistema computacional sofreu uma violação ou que provê uma ligação com a vítima ou com o atacante. Elas têm características bem peculiares, né? Como eu já falei, né? Uma coisa que é bom na forense computacional, que é bem tranquilo na forense computacional, é que a evidência digital, seguindo aí os procedimentos legalmente aceitos, que a gente vai falar muito sobre isso na disciplina, né? Ela pode ser duplicada com exatidão. Em outras áreas da forense, você não consegue duplicar.
certo? Você consegue utilizar aquela evidência, você consegue utilizar aquele material ali para se fazer a perícia, mas você não consegue duplicar pela própria materialidade da coisa, né? Você não consegue duplicar, por exemplo, algo que seja físico, né? Sei lá, um pedaço de um concreto. Você consegue fazer um exame forense ali naquele concreto para ver o que tem lá de cimento, de pedra, etc. Mas você não consegue duplicar. E consegue duplicar material biológico ou droga, por exemplo, na forense mais ligada à parte de química, né? Mas na computação a gente tem essa peculiaridade, né? Que é uma coisa que é necessária legalmente, a gente vai falar bastante sobre isso, que é que você consegue duplicar com exatidão uma informação, certo? Permitindo a preservação dela durante a análise. E é fácil você conseguir comprovar se uma evidência digital, um arquivo, uma mídia, um arquivo que contenha o conteúdo de uma memória de um dispositivo foi modificado ou não. Por outro lado, é, ela também é extremamente volátil, né? Ela também é extremamente fácil, a evidência digital, de você invalidá-la, de você tornar ela inútil para a forense, partindo do pressuposto, passei slide aqui errado, meus conteúdos assíncronos é assim, errou, não desiste não, segue o jogo. Voltou aqui para o slide certo. Então, da mesma forma que a gente consegue duplicar fácil uma evidência digital, a gente também consegue invalidar ela do ponto de vista legal facilmente. Basta o exemplo clássico, por exemplo, aliás, o exemplo clássico, basta, por exemplo, que a gente altere o conteúdo de um dispositivo ou, é, ou de um arquivo, enfim, de qualquer tipo aí de informação, certo? Para que ele não possa mais ser utilizado como fonte para uma perícia. Então, vamos também, no parte mais inicial da disciplina, falar bastante dessa questão, a necessidade de se garantir que se está de fato periciando a informação original, sem nenhuma alteração. Mas aqui uma definição do Abdala, Marcelo Abdala, e do Paulo Lúcio, certo? Técnicas, procedimentos e ferramentas. Aliás, aqui a definição é deles. É, novamente, né, fujamos da forense ligada muito à criminalística, mas tem uma definição, um conceito que é muito importante, né? Que é o local onde um evento aconteceu, local de crime, né? Indo mais para esse lado, que é o que a gente não vai ser interessante para nós na disciplina, mas é muito importante essa questão da determinação do local onde as coisas aconteceram, e na definição clássica é um local mesmo, um lugar físico, material, palpável, certo? Então, uma área física onde ocorreu um fato não esclarecido até então que apresenta características ou configurações de um delito, né? Que pode ser interna, externa, mista. Toda pessoa que passa pelo local deixa algo de si e leva algo consigo, de forma análoga. Toda pessoa que comete um crime digital deixa rastros que podem ser difíceis de serem seguidos, mas existem. É muito difícil, se não impossível, que alguém consiga
fazer algum tipo de ação em um sistema sem que fique nenhum rastro, sem que fique nenhum registro ali do que aconteceu. Mais uma vez, né, a área de informática, a área de computação é bem diferente, né? E muitas vezes aí o conceito vai estar bem menos ligado a um ambiente físico, tá? Que até pode existir materialmente, né? Uma sala onde foi encontrado um celular, um dispositivo móvel, uma sala onde estava um pendrive, local onde estava uma mídia que vai ser analisada, mas pode ser um local completamente abstrato, né? No caso da informática. Exemplo aí bem da moda, algo que está aí em uma nuvem computacional e não existe materialmente falando, né? Não tem um local material assim dentro de quatro paredes. A prova, três definições aí. A prova vai fornecer no processo o conhecimento de qualquer fato adquirindo para si, gerando em outra convicção da substância ou verdade do mesmo fato. A prova vai, antes de mais nada, estabelecer a existência da verdade. A prova é o meio objetivo pelo qual o espírito humano se apodera da verdade. Então, é aquilo que realmente está comprovado, né? Aquilo que não tem como ser contestado, que a gente chama de prova. É bem importante também a definição de cadeia de evidência, que é diferente de cadeia de custódia. Cadeia de custódia a gente vai falar mais para frente, tá? Cadeia de evidência é uma sequência aí ordenada e lógica das informações que estão sendo investigadas, né? E com essa sequência, né, você consegue chegar à prova, né? Você consegue mostrar que a coisa realmente aconteceu, como foi feita, quando foi feita, por quem foi feita. Vejam que, mais uma vez, na computação, esse como, quando, por quê ou por quem, muitas vezes a resposta é puramente virtual, né? O quando na computação pode ser um timestamp, data, hora, minuto, segundo e time zone. O quem pode ser, por simplesmente, um endereço IPv4 ou IPv6. O fato de que a coisa realmente aconteceu, ocorreu, pode ser provada por uma linha de log que está armazenada em computador ou pela existência de um arquivo em determinada pasta de um computador. Só exemplos, né? O como foi praticado também pode estar provado, ou evidente e provado por informações semelhantes, pela existência de uma linha de log ou de um conjunto de linhas de log com tais características, certo? Em um servidor. Mas é importante, a gente vai ver isso em algumas práticas, mais para o final da disciplina, onde é muito importante, né, essa questão da sequência, ou seja, da relação de causa e efeito das coisas. É você estabelecer a, a ordenação, né, das coisas como elas aconteceram. Então, primeiro aconteceu tal ação, por exemplo, um ataque de força bruta para quebrar a senha de um usuário, isso está expresso, né? Isso está evidente e provado por um registro, por exemplo, em log, certo? E após essa ação que teve sucesso,
o mesmo atacante utilizou-se de forma indevida da conta desse usuário para praticar a ação X, que também está evidente lá pela existência, por exemplo, de um arquivo em tal pasta. Então, essa questão da sequência, né, das evidências é muito importante na forense. Importante que isso consiga ser estabelecido, que isso consiga ser demonstrado. O que aconteceu primeiro e o que aconteceu depois como consequência daquela primeira ação. Em algumas práticas, mais uma vez, a gente isso é o que é mais importante, né, de algumas práticas que a gente objetiva fazer na disciplina, que se consiga estabelecer essa relação dos fatos acontecidos e da relação de causa e efeito, respondendo aos itens que estão aí, né? Que a coisa realmente aconteceu, como, quando, certo? A perícia, finalmente. A perícia tem a sua definição, a grosso modo, nos códigos, né, de processo penal e civil. Então, exame realizado por técnico ou pessoa de comprovada aptidão e idoneidade profissional para verificar e esclarecer um fato, ou estado, ou estimação da coisa que é objeto de litígio ou processo e com um deles tem a relação à dependência, a fim de concretizar uma prova ou oferecer o elemento de que necessita a justiça para poder julgar. No crime, a perícia obedece às normas estabelecidas no CPC ou CPP, Código de Processo Penal, artigos aí, devendo ser efetuado o mais breve possível antes que desapareçam os vestígios. Isso também é válido, né, para a nossa área. Pode ser sim que o tempo seja importante aí para o desaparecimento dos vestígios. Um DVR, por exemplo, gravador de vídeo digital de câmera, com o tempo, uma imagem de uma câmera pode ser sobreposta por outra mais recente. Okay? No civil, compreende a vistoria, a avaliação, o arbitramento, obedecendo às normas do Código de Processo Civil. Em computação, a lista aí de exemplos seria gigante, então só alguns aí, né? Que eu até coloquei aí não numa ordem de importância, mas na ordem basicamente eu fui me lembrando, certo? Mas essa aí não é uma lista conclusiva, nem talvez nem a mais importante, talvez tenha esquecido aí de itens que são mais importantes do que os que eu coloquei. O aforense em mídias, a perícia em mídias, talvez seja a mais conhecida, tá? As mídias ópticas e magnéticas, né? A perícia em sistemas operacionais e aplicativos, que no final das contas vai acabar envolvendo também a de mídias, mas em outros casos não, né? Pode ser, por exemplo, casos de sistemas operacionais, uma análise voltada a conteúdo de memória, algo assim. E equipamentos de rede, também importantes, e banco de dados, pulei aqui. Alguns exemplos, né? Bem comuns também, que é a posse de dados proibidos, certo? Ou proibidos por lei, né? Alguns dos casos mais simples aí, tipo pirataria, né? Ou até coisas mais internas de uma instituição, o simples fato, por exemplo, de um estagiário estar de posse de arquivos que não seriam
tipo, autorizados a ele estar. Hoje, muito comum aí análise em dispositivos móveis, tem toda uma área, na verdade, todo um ferramental, todo um conjunto aí de ferramentas muito fortes, né, para essa área, uma área que está super na moda, né, de ferramental, de hardware, de software, para a perícia especificamente em dispositivos móveis, né, devido à imensa quantidade de dispositivos e de modelos, né, cada um com características específicas, então é muito uma área gigantesca, em conjunto com outras áreas. A forense computacional trabalha muito como meio, né, em parceria aí com outras áreas, na engenharia, nas ciências contábeis, CFTV, que eu já falei agora há pouco. Então é muito comum a gente ter parcerias, né, da forense entre áreas distintas, aonde aí a computação normalmente vai estar sendo utilizada pura e simplesmente como um meio, né? Por exemplo, aí de engenharia, eu não estou falando aqui de a ponte foi feita com um material que não era para ter sido feito e caiu. Estou falando que num computador você pode encontrar arquivos que provam que aquela ponte foi construída utilizando-se superfaturamento. E para haver algum desvio ilegal de recurso, a prova disso pode estar em um computador. Então, você está envolvendo as duas áreas aí. Consegue comprovar o superfaturamento do material que foi utilizado naquela obra de engenharia por meio de arquivos que estão em um computador. Falsificação de documentos e muitas outras áreas aí, né, que a gente poderia citar, mas o objetivo aqui não é de uma lista exaustiva. Então, existem vários tipos de perícia, né? O, sempre a gente liga ela ao poder judiciário, né? Questões aí mais criminais, mas existem muitas perícias aonde o objetivo não é chegar a crime ou chegar à área jurídica, né? Existem questões puramente administrativas que podem acontecer dentro de uma instituição, dentro de uma empresa, né? E pode ser ou não, no final das contas, é utilizada em ações judiciais, né? Mas não necessariamente vão seguir ritos aí legais das perícias que são realizadas na área jurídica. É bem semelhante, na verdade, a questão da administrativa ao particular, né? Então, elas aqui vão acontecer por iniciativa exclusiva de quem quer realizar aquela perícia, por exemplo, pura e simplesmente para elucidar uma questão interna aí a uma empresa, porque é que os estagiários de TI conseguem acessar ao site e os outros servidores, outras pessoas, colaboradores, outras pessoas que trabalham naquela empresa não conseguem, certo? É bom lembrar, né, na verdade, que o objetivo da perícia, indo para a área judicial aí, nesse caso, né, o objetivo da perícia, no final das contas, é servir como um dos elementos que podem ser utilizados para
geração de prova, tá? É só um tipo de prova, né? Então existe a testemunhal, a documental, existe a confissão, existe o depoimento. Então nem sempre a perícia vai ocorrer, ou nem sempre ela vai ser necessária, se já existirem outros tipos de prova e façam com que a perícia não seja mais necessária. No Código de Processo Civil, a prova pericial consiste de um exame, vistoria ou avaliação, e como eu já tinha falado, ela nem sempre vai ser necessária, por exemplo, quando a prova daquilo ali que está sendo analisado não depender de um conhecimento especializado. Quando ela for desnecessária, pois já existem outras provas, quando for impraticável. Um exemplo. Acho que uma das últimas definições aí são os quesitos. São as perguntas ou questões formuladas ao perito. Imaginando aí um mundo ideal, né? Esses quesitos chegariam aí bem bonitinhos para o perito. Então ele já receberia, por exemplo, uma mídia para analisar, um pendrive, um cartão de memória para analisar. Já lá de lado dela, um documento, seja ele digital ou papel, com os quesitos, com aquilo especificamente que o perito deve buscar naquela mídia, naquele caso específico. É, existe, claro, uma relação direta entre os quesitos a serem respondidos e a produção de uma boa prova pericial. Então é bem diferente de um perito receber, por exemplo, um disco rígido aí de uma máquina, grandes como são hoje as mídias, com 1 tera de espaço utilizado aí, certo? Com os quesitos sendo basicamente, sei lá, veja aí se tem alguma coisa errada. Então, isso aí praticamente inviabiliza o trabalho do perito. Outra situação bem diferente é ele receber essa mesma mídia com quesitos bem específicos. Ou seja, analise essa mídia, só um exemplo, né? E busque nela arquivos do Excel com indícios não, com evidências de tal ação. Aí sim o perito tem um foco para trabalhar, né? Diferente do primeiro caso, aonde pura e simplesmente ele ficou perdido, sem saber o que olhar. E o perito pode sofrer sanções? Claro. É, como qualquer profissional, né, ele tem uma responsabilidade sobre aquilo que ele. Então vejam que existe aí uma grande responsabilidade naquilo que o perito coloca em um laudo. Ele não pode achar tal coisa. Eu acho que aconteceu. Ou é ou não é. É preto ou é branco. Ou ele afirma em um laudo que de fato tal coisa aconteceu, provado por tais e tais informações. Ou ele simplesmente não coloca em um laudo. Se ele não tem como provar que tal situação aconteceu, isso não pode estar em um laudo. Ou seja, não existe subjetividade no trabalho do perito. Ele deve ter uma resposta bem objetiva. É sim ou não.
está aprovado ou não está aprovado. E isso vai para os laudos. Não é só para o perito isso, né? Na verdade é é a mesma regra que se aplica à testemunha, perito, tá aí, né? Contador, tradutor, etc. aí. Em processo judicial, administrativo, inquérito policial, as penas aumentam, pena de reclusão de 2 a 4 anos em multa, as penas aumentam, sim, aqui já é o Código Penal, tá? Antes era Código de Processo Civil, aqui já é Código Penal, então a pena é reclusão de 2 a 4 anos em multa, as penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública, direta ou indireta. Para todos esses entes aí, testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete, o fato deixa de ser punível se antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito o agente se retrata ou declara a verdade. Na sequência do Código Penal, o artigo seguinte dá ou oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem, né? Aí é quem estaria dando, né, o dinheiro para uma testemunha, um perito, um contador, tradutor, para que ele faça a afirmação falsa, negue ou cale a verdade, documento ou em depoimento, perícia, cálculos, tradução, interpretação, existe também a pena de 3 a 4 anos e multa. Tá? As penas, a mesma coisa, aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública, direta ou indireta. Vejam que aqui existe uma coisa que fica nas entrelinhas, que é os dois artigos, né? Que é a questão do calar a verdade. O que seria, na verdade, o calar a verdade aí quando a gente vai negar o calar a verdade, quando a gente vai para o perito, né? Ele tem a responsabilidade de realmente gerar um laudo e fale a verdade, ou seja, ele tanto está fazendo a falsa perícia, né? Ele tanto pode ser, é, pode sofrer as sanções se ele mente, como se também ele, por exemplo, se ele, por exemplo, ele não percebe que a coisa de fato existia, aquela mídia. Veja uma situação, por exemplo, onde o perito recebe uma mídia para ser analisada, recebe os quesitos a serem respondidos e ele não encontra aquilo que foi questionado nos quesitos, mas estava lá na mídia. Então, o exemplo que eu dei talvez também sirva para essa situação. O quesito que foi recebido junto com a mídia é: existe alguma planilha do Excel com tal informação nessa mídia? O perito que disser que não, mas o arquivo existia, ele também pode ser enquadrado nessa questão aqui, do calar a verdade. O arquivo existia, mas no laudo dele ele falou que não existia. Então, essa questão importante, né? Assim, o perito tem que ter todo esse cuidado na geração do laudo para que ele de fato
esteja correto. Código de Processo Penal, no caso de inobservância de formalidades ou no caso de omissões, obscuridades, contradições, a autoridade jurídica mandará suprir a formalidade complementar ou esclarecer o laudo. Isso acontece em todas as áreas, né? Na área de informática é bem comum isso acontecer, porque é difícil você conseguir gerar um laudo por menos técnico, chamar assim, que seja o laudo. Às vezes uma pessoa que é da área de direito, né, não vai conseguir entender 100% do que está escrito ali naquele laudo, por menos técnico que o perito tente deixá-lo. Pode acontecer, sim, situações, né, onde uma autoridade judicial aí pede para que o perito esclareça o laudo. De forma bem informal seria, ó, não entendi. Você vai ter que vir aqui explicar. A autoridade poderá também ordenar que se proceda novo exame por outros peritos, se julgar conveniente. E o juiz não fica preso ao laudo. Ele pode aceitá-lo ou não. O juiz tem autonomia para isso. E finalizando aqui essa nossa parte de definições de terminologia, que termina também a parte introdutória, como a gente está fazendo, dentro do nosso limite possível de tempo, uma reflexão aí simples, a reflexão do Edgar Hoover, acho que o primeiro, salvo engano meu, diretor do FBI, que fala que os milhares de criminosos, né, que ele teve contato aí 40 anos que ele teve aí trabalhando com isso, todos eles tinham uma coisa em comum, que todos mentiam. Então, com isso a gente termina essa parte inicial, introdutória da disciplina, essa questão da terminologia.